Tudo bem com vocês, crianças? Hoje eu tô aqui para falar um pouco da história da cidade que nós moramos, Campo Limpo Paulista. Essa atividade não será no livro. Nós iremos fazer a leitura desse texto e, em seguida, nós iremos fazer uma atividade no caderno, tá certo? Então, vamos lá? Vamos fazer a leitura desse texto que eu trouxe para vocês e conhecer um pouco da nossa história, da história da nossa cidade, ok? Então, vamos lá? Campo Limpo Paulista, ela foi fundada em 21 de março de 1963. Inicialmente, era fazenda integrante de Jundiaí. Suas terras eram latifúndio cafeeiro. O surgimento da primeira rua, a Avenida Alfred Krupp, se deu com o alojamento dos ferroviários construtores da via Jundiaí Santos. As terras eram pertencentes, durante o século passado, ao Barão de Jundiaí, passando depois à família Ferreira Pinto e uma parte menor à família Rebolho até a sua emancipação, que foi em 1963. Depois dessa data, a família contratou procuradores e as terras ganharam administradores locais. O mais famoso foi o João Zeferino, que ainda hoje seus netos vivem na região. Entre eles, o ilustrador publicitário e design Luiz Carlos Zeferino e Antônio Repolho Nunes Júnior, que dá nome às ruas na região e em Cajamar com a metalúrgica Brás Forja. Agora nós vamos ver um pouco, vamos falar e ler sobre o plebiscito de emancipação. O movimento que se deu em Campo Limpo para emancipar a cidade, que até então era um bairro que pertencia a Jundiaí, tá certo? Então vamos lá? Plebiscito de emancipação. Aos poucos, moradores do então bairro de Jundiaí, que era chamado Campo Limpo, estavam descontentes com a administração central de Jundiaí, pois consideravam que a administração não dava atenção ao bairro distante e abandonado, dando início, assim, ao movimento de emancipação de Campo Limpo. O movimento ganhou força com a vinda da metalúrgica Krupp, que foi inaugurada em 1961 e contou com a presença do governador Cavalho Pinto e do presidente da época, que era Jânio Quadros. A metalúrgica era o que faltava para a emancipação política administrativa. A cidade tornou-se município independente pela Lei Estadual de número 8.092. Agora nós vamos ver como foi que surgiu o nome Campo Limpo Paulista, tá? Que até então era um bairro que se chamava Campo Limpo, lembra? O nome Campo Limpo surgiu pelo fato de que os moradores do bairro encontraram um enorme campo limpo. Então, antes era chamado Campo Limpo porque os moradores encontraram um enorme campo chamado de campo. Então, eles colocaram o nome Campo Limpo. Com a emancipação, Campo Limpo teve sua denominação alterada para Campo Limpo Paulista, pela Lei Estadual de número 9.842, de 19 de setembro de 1967. O paulista, adicionado ao nome, foi dado para não se confundir com um bairro que tinha o mesmo nome. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, tinha um bairro que tinha o mesmo nome, que era chamado Campo Limpo. Então, para não ficar igual, eles acrescentaram o nome paulista. Então, ficou Campo Limpo Paulista, que antes era só Campo Limpo, que era um bairro pertencente a Jundiaí, não era isso? E foi dado o nome de Campo Limpo porque encontraram um enorme campo, tá? Agora, vocês irão responder as seguintes questões no caderno de vocês. Vamos lá? Número 1. Qual foi o ano que Campo Limpo foi fundada e o que era inicialmente antes de se tornar uma cidade? 2. Quais foram os antigos proprietários das terras que hoje é a nossa cidade? 3. Qual o nome da metalúrgica que deu força ao movimento de emancipação da nossa cidade e que ano essa metalúrgica foi inaugurada?
4. Como surgiu o nome da cidade de Campo Limpo Paulista? 5. É uma pequena pesquisa, 5, tá? Mas é bem fácil. A cidade de Campo Limpo Paulista, ela pertence a que região do Brasil? E qual estado? Tá bom? Por hoje é só. Abaixo eu vou estar colocando, indicando para vocês um vídeo que mostra mais um pouco da história de Campo Limpo para vocês ampliarem os conhecimentos de vocês. Tá bom, gente? Por hoje é só. Um grande beijo, fique com Deus. Só retornaremos nossas atividades agora após os recessos, né? No dia 15 de junho. Até breve. E não saiam de casa, tá? E se saírem, gente, usem máscara, tá certo? Tchau, tchau.